Você sabe para que veio até esse planeta? Sabe qual é a sua maior vocação e acha que tem cumprido com o propósito maior da sua existência? Caso você não tenha uma resposta para essas perguntas, sem problemas. Isso é muito normal na confusão atual em que vivemos. Então fique aqui comigo que hoje você começará a descobrir quais são os principais desígnios da sua passagem terrenal por este planeta. Afinal de contas, a principal missão do homem na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente. Olá, buscadores! É mais fácil compreender a vida quando a imaginamos em uma espécie de caminhada. Durante este percurso, conseguimos assim vislumbrar os grandes propósitos dessa jornada, aquilo que nos edifica e nos impulsiona, aquilo que nos atrasa e nos paralisa, os caminhos que já percorremos, o estágio em que nos encontramos e também todo o percurso que ainda nos falta por percorrer. Se você assistiu aos vídeos passados, deve ter percebido que todo o corpo está desenhado e formatado de maneira inteligentíssima e se inclina a todo momento à percepção, à interpretação e à gravação de memórias, as quais servirão para desenvolver e acender o espírito neste grande percurso de aprendizagem a qual chamamos de vida. Geralmente não nos atentamos que cada parte do nosso corpo, por mais ínfima que possa parecer, possui uma ou mais funções primordiais precisamente para que possamos nos desenvolver espiritualmente. E ainda que estejamos distraídos quanto a isso, elas estão integradas astutamente e se harmonizam com tudo o que é natural. Quando relacionamos essa analogia com as grandes cápsulas de tempo e de espaço, aquelas definidas como dias de criação, e também aos seus impulsos motores, quase que instantaneamente parece que essa ideia toma ainda mais forma e faz muito mais sentido. Porque à medida que avançamos em nossa sina de aprendizagens e bom proceder, impulsionamos nossos corpos físicos e nossa essência espiritual a uma escala superior nesta escada hipotética de degraus de avanço rumo à plenitude espiritual e de consciência. Gente, como tudo o que estudamos até agora, dentro dessa conjuntura da caminhada hipotética, já vimos como estamos conectados à primeira fonte, que precisamos ficar atentos para atuar em sincronia com os princípios originais de lei e com os 12 padrões corporais que possuímos para seguir neste trajeto de vida. Hoje começaremos então a estudar sobre a forma como o nosso computador central, o cérebro, possui um desenho inteligente e pré-programado para comandar cada um desses padrões que geralmente estão desapercebidos à nossa percepção, mas que estão fortemente expostos às células e ao corpo de modo geral. Para que com isso sejamos capazes de nos sintonizarmos à nossa força interior, para resplandecer a luz interna da primeira fonte e a ouvir nossa voz interior, a qual normalmente não ouvimos por estarmos adormecidos e anestesiados pelos ruídos externos promovidos pelo sistema social que nos escraviza sem piedade. No momento em que formos capazes de acalmar o nosso corpo e nossos pensamentos, formando uma barreira para toda essa barulheira externa, e passarmos a perceber a fagulha que brota desde o nosso mais profundo âmago, aí sim seremos hábeis em equalizar as vibrações emanadas pelo coração do Altíssimo, que viaja desde os sóis centrais das galáxias mais distantes e retumba ritmicamente em nosso peito. Quando você for capaz de sentir a real essência dessa frequência, sua vida irá mudar completamente. Por isso, o que veremos aqui hoje é muito importante. E bom, como você deve se recordar, a mente humana individual e coletiva ainda se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento, pois há pouco tempo que deixou de ser completamente rústica e imaculada, sendo hoje comparada, em termos gerais, à mentalidade de um pré-adolescente rebelde e imaturo. Dentre todas as funções, a mente é conformada constantemente por um conjunto de processos e atividades, e sob a ótica espiritual, em sua dimensão energética, gera um grande depósito de armazenamento de registros de pensamentos e ações, ao passo que vai emitindo ondas cerebrais que se conectam ao coração por meio do sistema toroidal e também das demais frequências da natureza. Tratando de entender de forma bem simplista como o nosso cérebro atua,
vamos perceber que ele se fragmenta em funções de camadas, dividindo as suas atribuições em níveis, e assim como as analogias do iceberg, nossa mente pode ser dividida em 3 blocos, que conformam uma espécie de grande cofre com 3 gavetas, e nelas vai guardando imagens e memórias. Na camada superior se encontra a mente consciente, em seguida a mente subconsciente e logo abaixo o inconsciente. A mente consciente geralmente é a parte que podemos perceber, controlar e treinar. Ela analisa o que está se passando e por isso está em constante estado de alerta. Ela também é racional e capta as interações com o exterior. É graças à consciência que somos capazes de poder planejar, organizar, pensar, refletir, ponderar, sentir e determinar metas e objetivos. A mente subconsciente. Nesta seção, o cérebro guarda as lembranças, memórias, experiências e acontecimentos que vão sucedendo durante o passar dos dias e das vivências. Normalmente podemos ativá-la quando recordamos essas memórias sob um aspecto emotivo ou que geraram sensações físicas, como, por exemplo, aqueles momentos agradáveis em família ou com amigos que geraram muitas risadas, ou quando sentimos sensações sinestésicas, como sabores, cheiros, toques na pele, etc. A mente inconsciente é a região mais profunda da mente. Também funciona como um mecanismo de defesa do organismo, porque guarda as situações mais sensíveis que vivemos, incluindo os eventos traumáticos e prazerosos do passado. Ademais, é no inconsciente que são armazenados os mais arraigados medos e inseguranças, os bloqueios, as tristezas e angústias, os prazeres, fantasias, crenças e demais memórias entranhadas do ser. No exemplo do cofre, vamos dizer que enquanto no consciente a gaveta está apenas fechada, no subconsciente ela necessita de uma chave para ser aberta, e já no inconsciente demandará também de uma decodificação com uma senha, por exemplo, e para acessá-lo exigirá de exercícios mais robustos, como a hipnose e as regressões. Veja que o cérebro, deste modo, está dividido em níveis justamente para organizar e blindar o indivíduo em seu processo de aprendizagem e autodescobrimento. Como em apenas um dia estamos expostos a inúmeros eventos, e se multiplicarmos isso durante todos os anos de sua vida, ficaríamos loucos se não houvesse um filtro por sessões de importância. A cada noite, então, enquanto o corpo físico descansa, o nosso cérebro trabalha para filtrar e deletar o que considera irrelevante, e transfere o que julga ser importante a outra sessão, para não atrapalhar assim a continuidade dos processos mentais. Então, o ato de pensar é a busca do cérebro a estes eventos percebidos durante o estado de consciência e a ativação das imagens mentais que ali foram depositadas, enquanto que a sinapse é a comparação do pacote de dados que você já tem armazenada na sua base cerebral com aquelas informações que se está absorvendo por primeira vez. Como estamos comparando nossa jornada frequentemente com a humanidade primitiva, se nós compararmos nosso momento atual com a dos homens das cavernas, por exemplo, veremos como temos uma capacidade mental diferente, sobretudo pelo desenvolvimento tecnológico e o avanço das civilizações. E isso é bastante notório quando analisamos como as crianças parecem nascer com maior disposição a manusear dispositivos eletrônicos. Com isso, veja que o pensamento auxilia fortemente na programação da genética e das células. E então, ao passo que ascendemos espiritualmente e avançamos nos impulsos motores, nossa cognição vai amadurecendo e nos tornamos hábeis em realizar coisas cada vez mais incríveis. Como por aqui muito frequentemente estudamos para descobrir os códigos espirituais desconhecidos para nossa lapidação, vamos ver agora algo sobre o conceito da razão, que é atribuída aos processos cerebrais. E por que se trata de um código? Porque na razão existe uma codificação que se relaciona aos estímulos do ambiente, comparando-a ao conjunto de imagens prévias que você já tem em mente, e que são passíveis de uso, ou seja, em padrões pré-estabelecidos. Por exemplo, quando você presencia uma pessoa dizendo a outra que ela atuou de forma irracional, ou que lhe faltou a faculdade da razão, é bem provável que o agir ficou carente de uma imagem real interna
que esteja dotada de uma verdade imutável das leis originais, pois o agir dessa pessoa não se alinhou aos padrões originais de lei, como o da cooperação e da harmonia, por exemplo. Neste conjunto de elementos mentais, durante a jornada da vida, muito seguidamente nos vemos envoltos em circunstâncias carregadas de sentimentalismos e emoções. Mas você já parou para pensar mais a fundo sobre isso e sobre a maneira como isso nos afeta? No caso dos sentimentos, precisamos cimentar as bases de que eles não cabem dentro das imagens da razão, pois constantemente estão criando a necessidade de desejo, e ao analisarmos a palavra sentimento, conseguiremos observar que se trata do sentir da mente. Sentimento. Ou seja, o sentimento é uma forma de adoração a algo sem o uso da razão. E nessa linha de raciocínio, nós podemos então inferir que, ao dizer que o coração é emotivo ou sentimental, estamos incorrendo em uma grande falácia, porque os afetos têm relação com a mente. Já o coração, noutra alçada, se vale de outros parâmetros, as leis escritas em seu mais profundo cerne. Então, buscadores, como consequência, tome nota que o sentimentalismo é um veneno à inteligência, porque carece de lógica e constantemente está impedindo, assim, o livre agir da razão, ficando, portanto, contaminada. Para que possamos elucidar mais claramente essa sistemática, acompanhem comigo esse grande resuminho, que vai ser muito útil. Nós percebemos os estímulos por meio dos 5 sentidos. Nosso cérebro recebe então essas informações oriundas do exterior. O encéfalo decifra esses dados e forma um pensamento. Na base do cérebro, o hipotálamo os converte em química, como a endorfina ou a adrenalina, por exemplo. Logo, quando os pensamentos se somam a substâncias químicas, produzem-se assim as emoções. Essas emoções se convertem então em imagens que são gravadas na mente. Após o armazenamento mental, elas são rapidamente distribuídas na corrente sanguínea. Essas informações chegam a todas as células e logo aos chakras. E esse ciclo vai se repetindo e a todo momento vamos reprogramando essas células, até o momento da nossa morte física e transferência dessa grande base de dados ao espírito. Nessa caminhada da jornada de vida, então, perceba como existe uma lógica por detrás de cada fator. Tudo está desenhado e concebido para o nosso avanço espiritual, em que a aprendizagem constante é o objetivo número 1 de cada indivíduo. E é por essa razão que é tão importante que nos atentemos às interações que escolhemos ter e às memórias que estamos gravando em nossa base celular. Portanto, buscadores, para que isso fique ainda mais em evidência, podemos ilustrar outro esqueminha. A mente é o depósito de armazenamento de imagens. O pensar é o processo de ativação das memórias depositadas. A razão é a organização lógica dos pensamentos. O agir é a condução ativa desses pensamentos. O comportamento é a soma regular das ações. Os hábitos consistem no somatório continuado dos comportamentos. E a personalidade é a mescla da soma desses hábitos. Tendo compreendido isso, podemos estudar sobre o conceito do zoológico em você, uma representação criada pelos doutores Brad e Ted Klontz. Eles são estudiosos da psicologia financeira. Segundo eles, hipoteticamente dentro da nossa mente, temos que lidar todos os dias com 3 criaturas: um crocodilo, um macaco e um cientista. De acordo com os doutores, nosso cérebro é dotado de 3 sistemas que estão interligados, e a todo momento eles precisam sistematizar suas ações baseadas nos estímulos do meio ambiente. Para eles, o crocodilo, ou a parte reptiliana, é a mais primitiva, a qual analisa as possíveis ameaças do nosso entorno. Esse sistema também é responsável por controlar o ritmo cardíaco, os reflexos, a respiração e o equilíbrio. Assim, essa parte está encarregada de buscar a sobrevivência do indivíduo, coletando as informações sensoriais. O macaco faz referência à parte emocional e pensante, porque é o sistema que explora e investiga os acontecimentos e informações que são captados. Desse modo,
age na memória e no aprendizado, e é muito importante porque está constantemente transferindo as imagens e experiências vividas para a memória de longo prazo, além de permitir a recuperação dos traumas e dos medos do passado. Em comparação com o sistema límbico, ele trabalha na concepção de cuidar da família, do relacionamento com as outras pessoas e também das questões culturais. As suas estruturas cerebrais têm ligação com a amígdala cerebelosa, o hipotálamo e o hipocampo. Com isso, este fragmento do cérebro é imprescindível, porque nos permite o posicionamento tridimensional, a liberação de hormônios, a reação para lutar e fugir e as memórias emocionais. O cientista é o sistema racional, conhecido como neocórtex, porque observa e analisa os dados coletados, sendo a parte mais analítica do cérebro. É o local onde se originam os pensamentos, os anseios, os sonhos, as metas, permitindo também a fala, a autoconsciência, porque é daí que surgem as concepções de organização, de planejamento, de controle de impulsos e também das ações. Além disso, é nessa parte que surgem as tomadas de decisões racionais. E por que é importante saber de tudo isso? Porque nos permitirá ler os cenários, as situações, as circunstâncias e com isso poder tomar as melhores decisões para agir de maneira mais acertada. Saber disso de igual maneira também pode nos encher de entusiasmo, porque fica evidente como o nosso corpo está constantemente trabalhando fortemente em várias frentes para permitir o nosso desenvolvimento. Às vezes podemos nos sentir sozinhos e desamparados, mas se observarmos com atenção, vamos notar que em realidade nunca estamos desassistidos, pois a natureza e nossos corpos estão dispostos a uma mútua sincronização para que precisamente possamos nos elevar espiritualmente. Então, pessoal, sempre que esses três sistemas trabalham cooperadamente, podemos obter grandes coisas. E baseado nisso, a nossa missão básica como seres humanos é potencializar a capacidade de cada uma dessas partes cerebrais, a fim de que possamos tirar o melhor proveito de cada uma delas. Saber disso também será fundamental para que aprendamos a domar cada um desses animais mentais, preparando-os e treinando-os para as situações de vida. E assim, ao aprendermos a domesticar e a controlar nossos instintos mais primitivos, iremos fortalecer o nosso cientista interno. E assim, estaremos aptos então a reconhecer os perigos e a intensificar a elevação dos nossos espíritos. Ao estarmos cientes dessas grandiosas funções do nosso corpo, seremos perspicazes em notar que possuímos uma incomensurável força e voz interiores, as quais infelizmente também nós desconhecemos. Mas quando você senti-la, sua vida tomará um grande giro. Mas do que se trata então? Bom, novamente precisamos nos atentar ao nosso corpo. Não podemos nos esquecer que cada parte dele está se comunicando a todo momento. A força interior é uma potência que emana desde nossas entranhas, que nos impulsiona ao avanço e permite que nos recuperemos de nossos fracassos. Ela brota das mais recônditas entranhas e causa assombro por vezes quando sentimos tirar forças de algum lugar que desconhecemos. Mas quando agimos mal, ocorre um lapso entre a comunicação das células, o que nos torna mais frágeis e vulneráveis, porque com isso estamos contaminando nossa essência real com a impureza da desarmonia. E isso sempre acarretará em um atraso para o nosso avanço. Já a nossa voz interior é a conhecida voz de Deus, que pode ser notada por meio do palpitar do coração. A cada pulsar, além da irrigação das artérias, nossas células se alimentam pelo fluxo Ser-Vida-Luz, os seres vivos de luz, em um ciclo que se dá por meio da comunicação das células e do cérebro. É a nossa voz interior que se conectará com a nossa alma e nos guiará rumo ao avanço. O problema é que, além de não a conhecermos, muitas vezes nos custa escutá-la, já que nos acostumamos a estar tão distraídos com os ruídos das trivialidades mundanas. Muitas pessoas podem conceituá-la como intuição ou com a inspiração, e seja lá como você queira percebê-la e defini-la, o fato é que existe uma fagulha interior disposta a nos impulsionar nesta senda de desenvolvimento. E cabe a cada um depurar as interferências externas
para que essa potência possa se manifestar, se desabrochar e agir. No próximo vídeo, nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre os pontos energéticos do nosso corpo, a maneira como isso nos afeta diariamente. Trataremos também de tatear como são constantemente atacados e uma outra visão sobre o conhecimento chamado o Reino Celestial Interno. Eu espero a todos por lá. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal, compartilhar com quem você sabe que também está querendo aprender mais sobre a pura espiritualidade e que queira aplicar conhecimentos práticos para facilitar as coisas no cotidiano. Também deixo o convite para que você nos encontre nas nossas redes sociais e navegue pelo blog dos buscadores. Todos os links estão na descrição. Então, até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!